Ainda nos destaques internacionais, na Venezuela, o governo de Nicolás Maduro reuniu os embaixadores para falar de supostos planos violentos contra as eleições na Venezuela. A população vai às urnas no dia 28 deste mês. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Iván Gil, disse nesse encontro que há interferência externa, principalmente dos norte-americanos, para fazer uma conspiração e ignorar o resultado das eleições presidenciais. Essa reunião com diplomatas foi alvo de críticas na mídia internacional e relembra o caso em Brasília, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com embaixadores no Palácio da Alvorada e falou sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu vou começar essa com o Cristiano Beraldo, porque quando eu estava lendo a notícia, o Beraldo reagiu aqui, arregalou os olhos. Beraldo, o que se sabe sobre essa suposta interferência norte-americana nas eleições da Venezuela? Que coisa ridícula, né? É uma coisa impressionante como essas pautas da Venezuela que vão sendo produzidas por Nicolás Maduro e o seu governo, elas são completamente fora de sentido, porque, primeiro, alguém acredita que essa eleição da Venezuela vai valer alguma coisa? Claramente, a eleição é uma eleição de faz de conta, não há nenhum resquício. E eles falam em interferência. Pois é, não há nenhum resquício de democracia na Venezuela. Ele já impediu concorrentes de concorrerem, ele já colocou a foto dele 150 vezes na cédula de eleição, ele já impediu o voto de venezuelanos que estão morando no exterior, ele já fez de tudo para garantir que ele vai ganhar. E aí ele vai dando essas vacinas, porque se alguém disser que não reconhece o resultado, então eles, tá vendo, é uma conspiração dos norte-americanos, nós avisamos aos embaixadores. Isso é uma grandíssima bobagem. Porque se os Estados Unidos fossem fazer alguma coisa, alguma ação efetiva contra a Venezuela, não teria necessidade de esperar o resultado dessa eleição. A Venezuela acabou de dizer que ia invadir a Guiana, aonde empresas americanas têm investimentos. Se fosse necessário algum tipo de justificativa, estava ali, não nessa pataquada dessas eleições. Agora, resumo. Lembramos da pauta anterior. Joe Biden, nessa situação melancólica que ele passa, vai se meter numa guerra contra a Venezuela, vai querer ficar de treta, como se diz, com Nicolás Maduro a essa altura, tendo uma eleição aí pela frente, essa situação horrorosa que ele se encontra? Esqueça. Será que ele que está capitaneando essa arapongagem na Venezuela, o Joe Biden, comandando tudo? Você, Davi, lá, o que a gente precisa tratar em relação a essa denúncia da Venezuela, apontando a possibilidade de um plano de intervenção nas eleições que irão acontecer neste ano? Será intervenção em relação ao quê? Ô, Beraldo, o problema é que pode mandar invadir a Venezuela e errar o nome do país e entrar na Bolívia, né? É verdade. Ainda tem esse problema. Mas, voltando aqui a Nicolás Maduro. Bom, o nosso bufão, e com esse anorak que ele usa, ele me lembra aquele personagem do Chico Anísio, o Coalhada. Ele parece o Coalhada. Lembra o Coalhada? O Coalhada era um personagem que sempre entrava em campo, nunca entrava em campo, era um fracasso total. Então esse Coalhada venezuelano não vai a lugar algum. O que ele está tentando fazer é arrumar uma desculpa, porque se ele achar que ele tem 1% de chance de perder com toda a fraude que ele está armando, ele ainda vai cancelar essa eleição no fim da reta final, falar assim, isso aqui não, é uma conspiração norte-americana, então vamos suspender as eleições. Ele é capaz de fazer isso com tanto medo que ele está de perder, até mesmo num país onde há uma ditadura, onde ele controla absolutamente tudo, ele ainda tem medo de perder, para ver o grau de impopularidade que chegou à ditadura venezuelana. E, na verdade, ele tem poucos amigos. Entre eles está aqui o nosso presidente da República, está Ortega. Então, são essas poucas companhias que, na verdade, dão algum respaldo, algum ombro para ele poder lamentar, chorar e ter algum tipo de afinidade. É a coalizão canhota da América do Sul. Você, Mota, a vacina de Nicolás Maduro, da sua equipe de imprensa, possivelmente, denunciando esse plano de intervenção nas eleições presidenciais da Venezuela, que a gente precisa considerar. Segundo as informações, os Estados Unidos estariam por trás de tudo. Os Estados Unidos, quando querem
interferir, eles interferem. Se você pegar ali os países da América Central, eu acho que praticamente não existe nenhum que não tenha sofrido uma intervenção dos Estados Unidos, né? Algumas altamente eficientes, como, por exemplo, no Panamá. O Panamá teve uma vez um presidente chamado Noriega, muito parecido com Maduro. Foi se meter com tráfico de drogas. Os Estados Unidos fizeram uma operação, se eu não me engano, não durou 24 horas. Capturaram o Noriega e o Noriega ou morreu ou ainda está vivo numa prisão americana. Então, isso é feito de forma muito rápida. Eu acho muito difícil, porque aqueles eram outros tempos. A não ser que mude a liderança nos Estados Unidos, que é provável que vai mudar, todo mundo está apostando nisso, que o Donald Trump volte ao poder, mas Donald Trump tem outras prioridades. Num mundo altamente complicado, eu duvido que ele vá perder tempo com o Maduro, a não ser realmente que o Maduro faça alguma bobagem muito grande, interferir de alguma forma grave nos interesses americanos. A gente sabe que hoje, na Venezuela, tem assessores, agentes do Irã, da Rússia, provavelmente da China. Então, ninguém sabe, na verdade, o que está acontecendo ali na Venezuela. A fachada é esse personagem aí, que, como o Dávila falou, é como se fosse um personagem cômico da escolinha do professor Raimundo. Dá para imaginar o Maduro sentado lá atrás, e agora vai falar o senhor Maduro. Aí ele levanta com aquele bigodão, fala essa besteirada toda, todo mundo ri. Só que nesse caso não é uma piada, é sério, uma tragédia que afeta a vida de milhões de pessoas e, mais uma vez, com um monte de estadistas, de chefes de governo aqui na América Latina, na América do Sul, que ficam olhando para isso ou batendo palmas ou não fazendo nada, com uma exceção, Javier Milei. Esse sim teve a coragem, a testosterona de chamar Maduro do que ele realmente é. Pois é, agora o Mota levanta esse ponto que é importante a gente refletir, Cristiano Beraldo, porque assim, eu já escutei muitas pessoas criticando ou se mostrando frustradas pelo silêncio do governo brasileiro em relação à situação que acontece na Venezuela. Só que olhando para as eleições norte-americanas, quais são as perspectivas da relação Estados Unidos-Venezuela após a provável vitória de Donald Trump? Que deve mudar? Porque os Estados Unidos têm interesses também na Venezuela por conta da sua produção petrolífera? Houve um acordo que esteve em vigor até recentemente, de que os Estados Unidos levantariam o embargo para a comercialização sobretudo de derivados de petróleo com a Venezuela, e a Venezuela se beneficiou disso. A Venezuela precisa desses produtos, até porque não faz investimentos na sua produção de petróleo já há muitos anos, ela tem uma dificuldade técnica muito grande, então precisa de outros produtos para viabilizar a sua produção de petróleo. E qual era a contrapartida? Eleições limpas e democráticas. Essa foi a condição principal colocada pelos Estados Unidos. E Maduro não entregou nada. Só que Joe Biden também, enfim, por essa situação aí complicada de saúde que ele se encontra, mas também porque ele tinha um interesse nesse comércio, porque isso ajudava a aliviar o preço da gasolina, do combustível no mercado americano, de uma certa forma, e preço de combustível sempre é um tema eleitoral. Então havia ali uma troca de favores. Só que, claramente, as medidas tomadas por Maduro eram no sentido oposto de eleições livres, limpas e democráticas. E os Estados Unidos, com Joe Biden, fez vista grossa o quanto pôde. Só que chegou uma hora que não dava mais. E aí encerraram esse acordo e Venezuela voltou ali na sua atuação absolutamente isolada. Só que a Venezuela é um parceiro conveniente para a Rússia, é um parceiro conveniente para a China, tem uma relação com a Índia, enfim. Esses países vão dando uma retaguarda para a Venezuela. Mas é interessante a gente observar que eles não fazem investimentos de longo prazo na Venezuela. Eles não assumem, por exemplo, investimentos junto com a PDVSA para poder melhorar a situação da PDVSA, que é a empresa petroleira estatal da Venezuela.
Ao contrário, eles estão ali só fazendo dando uma sobrevivência para a Venezuela. Então a situação é muito complicada e a gente vê nesse jogo geopolítico, você citou a posição do governo brasileiro, Candidato, só para encerrar, a gente vê que a nossa visão hoje da geopolítica mundial, a nossa visão hoje das relações diplomáticas é uma política absolutamente atrasada. A gente tem uma visão no retrovisor. A gente vê o governo brasileiro se comportar de uma maneira, muitas vezes, infantil, diante de situações absolutamente graves. E isso mostra que tem um viés ideológico, que as ações são focadas não no interesse do Brasil, não para proteger aquilo que o Brasil pode ganhar com essas relações internacionais, mas sim para privilegiar os amigos, mesmo que esses amigos sejam sanguinários, ditadores, antidemocráticos, procurados internacionalmente por tráfico de drogas e por aí vai. Pois é, Dávila, você quer fazer um último complemento? Senão eu viro a página. Não, o último complemento é muito simples. Realisticamente, a América Latina é absolutamente irrelevante para o mundo. E por ser irrelevante para o mundo, nenhuma grande potência vai arrumar uma encrenca com os Estados Unidos, no que chama-se aqui da região esfera de influência dos Estados Unidos, e provocar a Venezuela, ou ajudar a Venezuela, ou fazer algum tipo de ação que vai irritar essa grande potência, que é os Estados Unidos, quando a China, a Rússia, tem muitos outros problemas para resolver com os Estados Unidos em outras frentes. Vai gastar um centavo em alimentar a Venezuela ou qualquer outro país na América Latina. A última vez que teve uma tentativa dessa, quase acabou na Terceira Guerra Mundial, que foi a crise dos mísseis cubanos, quando os russos tentaram criar uma base aqui de mísseis nucleares em Cuba, e isso quase acabou levando o mundo à guerra. E o que mostra isso? Que depois daquela lição, eles aprenderam assim, olha, não vale a pena ajudar o Cuba, a Venezuela, ou qualquer país que seja, e criar uma guerra entre grandes potências por causa de um lugar absolutamente irrelevante. Então, a nossa irrelevância é uma coisa que faz parte desta ausência de articulação política das principais potências latino-americanas, como é o caso do Brasil, como é o caso do México, como poderia ser o caso da Argentina, esses países, sim, atuando de forma conjunta para fortalecer a América Latina. Como isso não existe, essa fragmentação transforma a região num lugar absolutamente irrelevante, que não vai ser palco de nenhuma grande demonstração ou disputa entre as grandes potências globais.